Bom, ainda estamos nas manifestações visuais, onde Kardec, nós vimos na semana passada, Kardec fez um ensaio teórico, né, fazendo um resumo das explicações de como os espíritos aparecem, que o fenômeno é uma coisa tranquila, normal, que está dentro da lei de Deus, né? É uma coisa natural, não tem nada de extraordinário. Então, dando continuidade aqui, hoje nós vamos a partir do item 104, continuando ainda dentro desse assunto, tá? Das manifestações visuais, das aparições. Então, no item 104, Kardec diz para nós assim: o espírito que deseja ou pode aparecer reveste algumas vezes uma forma ainda mais nítida, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de dar uma ilusão perfeita e fazer crer que se trata de um ser corpóreo. Bom, por que Kardec está falando isso aqui? Porque nós vimos mais atrás, nos itens anteriores, quando ele diz que a aparição tinha-se algo de vaporoso. Isso está lá no item 103 até, né? Que normalmente, né, os espíritos apareciam em forma de, não muito nítida, mas quando queriam apenas chamar a atenção para alguma coisa ou se fazer presente. Mas ele vem colocando aqui para nós também que há situações, como ele diz aqui, ó, quando o espírito deseja ou quando ele pode aparecer, ele também pode se tornar até tangível. Então, há essa possibilidade. Então, ele aparece bem nítido, bem claro, suas expressões bem claras, sem nenhuma luzinha, sem nenhuma fumacinha atrapalhando qualquer identificação. E ele continua: em alguns casos e dentro de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real. Ou seja, nós podemos até abraçarmos a esse espírito que se torna visível, que aparece, né? De tão denso que está ali a sua aparição. E ele diz, né? E dentro o que quer dizer que podemos tocar, palpar, sentir a resistência e o calor de um corpo vivo, o que não impede a aparição de se esvanecer com a rapidez de um relâmpago. Nesses casos, já não é só pelos olhos que se verifica a presença, mas também pelo tato. Então, na necessidade, né, dependendo do objetivo do espírito, ele vai se tornar visível e até tangível. Nós podemos tocá-lo, né, de tão denso que está ali a manipulação fluídica, se formou tão denso, o perispírito dele ficou tão denso que há a possibilidade de nós até o tocarmos. O que não impede, né, como ele diz aqui, de que de repente também ele possa desaparecer no mesmo instante. Não significa que ele vá ficar toda a vida assim. Do mesmo jeito que apareceu, ele desaparece. E aí ele diz: se poderíamos atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a ocorrência de uma aparição simplesmente visual, a dúvida já não é mais possível quando podemos pegar e quando ela mesma nos segura e abraça. Então aqui, o que acontece, né? Ele vai se tornar visível, vai se tornar tangível, isso vai quebrar qualquer dúvida que exista até então da aparição dos espíritos, né? Dos espíritos serem uma ilusão ou imaginação das pessoas que viam, que veem. Aqui não tem mais como você dizer que é imaginação, porque a imaginação você não consegue pegar, a imaginação você não toca, né? Então ele teve essa possibilidade também, justamente para quebrar essa dúvida, que a aparição, que a existência dos espíritos é uma coisa natural e que faz parte da lei de Deus. Muito bem, aí a dona pergunta para a gente: mas isso acontece com qualquer espírito ou só os evoluídos? Isso acontece com qualquer espírito que tenha o conhecimento da manipulação fluídica, dona. Por quê? Nós vimos lá atrás que o espírito, para se tornar tangível,
ele tem que utilizar o fluido animalizado do médium, e unir ao fluido dele, e isso vai fazer com que ele se torne tangível, né? Isso aí, Souza, isso mesmo. Então, o que acontece? Não necessariamente ele tem que ser um espírito evoluído, porque a gente tem que entender o seguinte: o que nós chamamos de espírito evoluído são espíritos evoluídos em moralidade. Claro, em intelectualidade também, mas muito mais em moralidade. Isso não significa que os espíritos inferiores não tenham esse conhecimento. Costumo sempre falar isso. O espírito, ele é inferior em moralidade. Isso não significa que ele seja burro, que ele não tenha conhecimento das coisas. Então, mesmo os espíritos inferiores, eles podem se tornar visíveis sim, desde que eles tenham o conhecimento de como realizar ali esse fenômeno, né? Tem o conhecimento, sabe que é a manipulação fluídica, então eles vão poder se tornar visíveis também, tá? Aí ele diz para nós assim: as aparições tangíveis são as mais raras, lógico, porque requer muito mais esforço e muito mais assim doação do fluido pelo médium, né? Mas as que têm havido nesses últimos tempos, pela influência de alguns médiuns potentes, inteiramente autenticadas por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os relatos históricos sobre as pessoas que reapareceram após a morte com todas as aparências da realidade. De resto, como já acentuamos, por mais extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, perdem todo o caráter de maravilhoso quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreende que, longe de representarem uma derrogação das leis naturais, apresentam apenas uma nova aplicação dessas leis, né? Então está aqui claro para nós, Kardec colocando bem, que esses fenômenos de aparição não tem nada de miraculoso, não tem nada de fantasmagórico, não tem nada de extraordinário, de incrível, de sobrenatural. É apenas a manipulação do fenômeno permitido pela lei. Lei, essa lei natural, lei de Deus. Bom? Então fica bem claro aqui para nós isso, que não tem mais esse mistério de que é porque isso aí é um milagre, aconteceu um milagre, porque a santa apareceu em tal lugar assim assim, né? ou espíritos estão sendo vistos em tais lugares. Não tem. É a lei natural deste mundo espiritual que os estudiosos, né, os doutores da lei do mundo material não aceitam. Por quê? Porque eles só admitem aquilo que é matéria. E essa manipulação, ela não é uma matéria totalmente matéria, né? Tanto que é invisível. Daí, como é invisível, não pode ser visto, então eles não aceitam, os cientistas não aceitam isso e jogam lá para o lado da imaginação, para o lado da ilusão das pessoas que vêm. Mas a ciência espírita, porque a gente sabe que espiritismo também é ciência, até em primeiro lugar é ciência, esclarece para nós esse fenômeno aqui com a maior tranquilidade. Então a gente já não tem mais essa dúvida a respeito de aparição dos espíritos. Apareceu um espírito na nossa frente, tornou-se visível, a gente pode agir com maior naturalidade, conversa com ele se for possível, pergunta lá o que ele está querendo, então não é nada de extraordinário, né? Até hoje eu estava conversando com o pessoal assim, amigo, e me parece, eu não acompanho, né, a novela das 8, porque é um horário que eu tenho outros afazeres, mas me parece que vai ter um processo desse na novela. Uma menina que morreu lá no dia do casamento e ela vai voltar para dar as devidas explicações. Já passou? Então eu estou atrasada. Mas eu acho que foi isso, né? Ela volta para conversar lá com o noivo, que segundo, né, eu fiquei sabendo,
Pois é, ela volta para poder resolver lá todos os mistérios, né? Todas as dúvidas, as pendengas que ficaram lá. Então, para quem não tem o conhecimento, acha que aquilo ali é fantasia do autor da novela. Mas nós, que temos esse conhecimento, sabemos que não. Que aquilo ali pode acontecer. É lógico, né, gente, que ali está tendo todo o envolvimento, por conta de ser uma novela, um canal de TV muito, muito poderoso. Então tem todo, né, um oba-oba, um aparato em volta daquilo. Mas a essência, né, do fenômeno, né, a essência ali da cena, do fato em si, da menina poder vir e trazer e conversar lá com ele através, e o autor teve o cuidado, né, a pessoa teve me explicando, teve comentando isso comigo hoje, explicando que o autor teve o cuidado de, dentro da narrativa da história, né, alguém lá, uma outra personagem, chama uma médium para ir lá na casa, e fazer lá esse processo para ela poder se livrar e seguir o caminho dela. Então dizem que eu falei, não, mas isso é natural, isso pode acontecer sim, tranquilamente, não tem nada de misterioso nisso aí, de fantasia, de invenção, de ficção, de autor, não. Isso aí é uma coisa que pode acontecer sim, tá? Então a gente está vendo aqui a explicação disso. Também lá no filme Ghost, né, isso foi bem relatado, de forma cômica, mas muito bem relatado também, lembrado aí pelo nosso amigo Souza. Então, o que nós vimos, né, dentro desse fenômeno, de todos os fenômenos que a gente vem estudando, Kardec nos esclarecendo, porque esses fenômenos sempre existiram, sempre aconteceram, mas até a vinda da doutrina e Kardec se propor a entender esse processo, isso era tido como sobrenatural, era imaginação das pessoas, loucura e todos os diagnósticos possíveis fora da realidade. A doutrina veio trazer e mostrar o processo disso. O elemento essencial, principal para que haja esse processo, para que o fenômeno aconteça, é o perispírito, que todo espírito tem. Todos nós, seres criados por Deus, possuímos esse perispírito. Independente aí do estágio em que nos encontremos, do mundo em que nos encontremos, todos nós temos esse perispírito, que é o responsável por tudo, pode-se dizer assim, que nós estudamos, que nós conhecemos de fenômenos espirituais. Então aqui no 105 ele vem dizendo para nós assim, ó: o perispírito, por sua própria natureza, é invisível no estado normal. Isso é comum a uma infinidade de fluidos que sabemos existirem e que jamais vimos. Então olha só, nós conhecemos vários fluidos aí que existem, né? Os gases aí, a eletricidade, tudo mais, que existem e são invisíveis. Então, o fluido perispiritual, ele também é invisível. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. Mas ele pode também, à semelhança de certos fluidos, passar por modificações que o tornem visível. Né? Por exemplo, nós temos lá o hidrogênio e temos o oxigênio, que são elementos, gases e fluidos invisíveis. Mas quando eles se unem lá na determinada porção, de duas porções de um com a porção do outro, o que nós temos? Uma coisa visível, salutar e deliciosa, que é a água. Separando os elementos, tornam-se invisíveis novamente. Então, isso aqui é o que Kardec está dizendo, que isso também acontece com o perispírito. A manipulação, a união do perispírito, né, do fluido perispiritual, do espírito desencarnado, com o do espírito encarnado, que é um fluido mais animalizado, porque é um fluido mais ligado ao corpo material, à matéria, então é um fluido mais material do que imaterial, ele vai se tornar visível e pode se tornar até sólido, como ele está dizendo aqui para nós. Então ele diz assim, ó:
ele pode também, a semelhança de certos fluidos, passar por modificações que o tornem invisível, seja por uma espécie de condensação ou por uma mudança em suas disposições moleculares. E é então que nos aparece de maneira vaporosa. A condensação pode chegar ao ponto de dar ao perispírito as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas que pode instantaneamente voltar ao seu estado etéreo e invisível. É necessário não tomar ao pé da letra a palavra condensação, pois só a empregamos por falta de outra e como simples recurso de comparação. Por que ele está chamando a atenção aqui para o cuidado com a palavra condensação? Porque normalmente um elemento, quando ele é condensado, né, a ponto de se tornar visível e se tornar sólido, ele não se desmancha instantaneamente. Boa noite, Negrão, seja bem-vindo. Ele não se desmancha assim com a rapidez que ele está falando aqui. Então, Kardec até já tinha chamado a atenção disso para a gente lá atrás. Quando nós usamos essa palavra condensação, é porque a gente não tem outra, como os espíritos dizem, não tem outra para mostrar. Mas o processo, na realidade, não é bem o de condensação, porque a condensação não vai fazer com que o elemento se desfaça instantaneamente. Né? Uma coisa, quando torna-se sólida, ela não vai se desmanchar. Por exemplo, você tem a água. A água, quando você coloca ela num estado lá determinado de graus para gelar, ela vai se tornar sólida. E não é no minuto que ela vai se voltar ao estado vaporoso novamente. Então, por quê? Porque é condensação. No caso aqui, não. É o acúmulo, na mistura das moléculas, dá a impressão de que é um elemento nesse processo de condensação. Mas, na realidade, não é, porque a qualquer momento ele se desfaz. Aí ele diz assim, podemos entender esse processo ao compará-lo ao do vapor, que pode passar da invisibilidade a um estado brumoso, depois ao líquido, a seguir ao sólido e vice-versa, né? O exemplo que eu dei aqui da água. Vamos ver o que o Dudu colocou aqui para nós. Essa tangibilidade pode ser completa ou não. Pode aparecer metade de um corpo sólido ou outra metade etérea. Sim, sim. Vai dependendo do objetivo da aparição, da necessidade da aparição do espírito, a condição que ele esteja, né? E principalmente o motivo pelo qual ele está aparecendo, ele vai aparecer totalmente ou também só uma parte do corpo. Nós vimos lá na Revista Espírita, né, existem casos lá, situações lá, em que Kardec conta que se materializava muitas das vezes apenas a mão do espírito. Né? Eu me lembro que tem um caso lá da mão se materializar e até ir ao piano e tocar uma música. Vocês já pensaram? Uma mãozinha lá tocando um piano? Só condensou ali, só materializou a mão, por uma razão qualquer lá, que tinha que ser dessa maneira, né? Então pode sim. E aí, mas o Dudu bota, porque eu, com minha vidência, já vi espíritos aparecerem assim, por exemplo, sem as pernas tangíveis, era só vapor em luz clara. Sim, uma coisa, na maioria dos casos, eles aparecem dessa maneira mesmo, né, Dudu? A gente sabe disso. Ele diz aqui, que as aparições tangíveis, né, elas são mais raras. Né? É mais uma questão mesmo de o processo de materialização é quando é muito necessário mesmo, que precisa que eles sejam tocados até para terem credibilidade, né? Mas na maioria dos casos eles aparecem nessa formação assim mais vaporosa, mais luminosa, muitas das vezes não totalmente visível, às vezes aparenta só uma parte do corpo, do rosto visível, às vezes o corpo não aparece, então é mais normal, sim, aparecerem dessa maneira. Podem tranquilamente, né? Aí continua ele aqui. Esses diversos estados do perispírito, entretanto, resultam da vontade do espírito e não de causas físicas e exteriores, como acontece com os gases, né?
O que ele está explicando aqui? Por exemplo, se você quiser fazer uma mudança, né, pegar a água e separar os gases ali que formam, os elementos que formam ali a água, você vai ter que colocar dentro de um laboratório, tem lá os elementos, as peças, os aparelhos para fazer essa separação. Tá legal, Souza, vai com Deus, muito obrigada pela presença. Quando quiser, pode voltar que será bem-vindo. Então ali temos no laboratório aparelhos que fazem essa separação. Então são vontades, vamos dizer assim, exteriores. O que ele está dizendo aqui é que no caso do espírito, aí é a vontade do espírito. Quer dizer, o processo de aparição só vai acontecer dependendo da vontade do espírito. E também a gente sabe da necessidade dele aparecer, né? O espírito não vai ficar aparecendo aí à torta e à direita só para brincar, não. Ele sempre vai ter uma razão de ser, mesmo que seja um espírito inferior, um brincalhão que queira vir, ele vem com o objetivo de chamar a atenção, de assustar, mas sempre nós sabemos disso, que ele tem ali a permissão dos espíritos superiores. Então, até esses espíritos levianos, brincalhões, que vêm e aparecem com essa intenção de brincar, né, tem como objetivo chamar a atenção para alguma coisa daquele determinado grupo. E eles sempre fazem isso, sempre com a permissão dos espíritos superiores, que coordenam aí, que comandam esse trabalho. Então, é o que ele está dizendo aqui. Esses estados do perispírito, então, são resultado da vontade do espírito. O espírito nos aparece quando deu ao seu perispírito a condição necessária para se tornar visível. Mas a simples vontade não basta para a produção desse efeito, porque a modificação do perispírito se verifica mediante a sua combinação com o fluido específico do médium. Veja bem que ele diz aqui, fluido específico do médium. Quer dizer, não é qualquer médium que dá essa possibilidade ao espírito de manipulação para se tornar tangível. Por exemplo, eu não tenho esse fluido. O meu fluido, ele vai puxar, vai sugar, vai fazer quantas outras coisas ele quiser, mesmo se tornar visível. Não tenho essa possibilidade de oferecer. Então, cada um de nós tem um fluido específico para atender às nossas necessidades de aprendizado, de evolução, de educação e de crescimento. Então, cada um veio aí com aquilo que precisa para evoluir, fazer aí o seu trabalho em benefício de si próprio e do ambiente em que está ali mergulhado, que reencarnou, né? Então ele diz que a simples vontade não basta para produzir o efeito. É necessário que exista um médium que produza esse fluido que possa ser combinado com o fluido do espírito e aí o espírito se tornar visível, né? Aí ele ainda fala assim, ora, essa combinação nem sempre é possível, e isso explica por que a visibilidade dos espíritos não é comum. Se fosse uma coisa que pudesse acontecer de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós estaríamos vendo o espírito aí a 3x2, todo mundo estava vendo. Mas não é, né? Deus não fez a coisa de qualquer maneira, ele fez a coisa muito bem elaboradinha. Nós não temos que ficar vendo o espírito toda hora à nossa volta. Então, quando é necessário, a gente vê. Quando é necessário, eles aparecem. Mas não ficar vendo o espírito aí a 3x2 não é uma coisa normal, né? Aí Kardec diz assim, bom, vamos ver o que o Leonardo colocou antes da gente. Ele diz assim, no caso do rei Saul, quando foi consultar a feiticeira de Endor, o texto bíblico comenta que o profeta Samuel apareceu. Na sua opinião, foi Samuel ou um espírito farsante dizendo que era profeta Samuel? Olha só, ô Leonardo, eu não posso te dizer se era o profeta Samuel ou se era um espírito farsante dizendo que era o profeta Samuel.
Eu acredito pela situação da história, que a gente aí tem que analisar muita coisa. Texto bíblico é meio, né, dúbio. Mas vamos analisar assim ao pé da letra. A história em si, dele ir consultar a feiticeira, né? Então a gente sabe que um espírito evoluído, pelo que a doutrina espírita nos informa, um espírito evoluído, ele não está à disposição de qualquer feiticeira ou de qualquer médium para vir aparecer para trazer a mensagem a hora que o médium quer. Então isso aí, para mim, olha só, você falou aí na minha opinião, para mim já começa a mostrar que aí pode ter alguma coisa de farsante. Agora, pode sim também um espírito vir e se passar pelo profeta Samuel. Agora, te afirmar se era ou se não era, eu não posso. Na minha opinião, né? Pois é, né, Dudu? A gente raciocina, a doutrina espírita, ela nos ensina a raciocinarmos. Então, dentro dos conhecimentos que nós temos, que espírito evoluído e profeta Samuel, a gente já consideraria como um espírito evoluído, só pelo fato de ter sido profeta, não é? A gente raciocina de que não deveria ser ele. Justamente por conta disso que o Dudu colocou aí, né? Espírito evoluído, ele não se propõe a trabalhos de feiticeiras. E a gente sabe que aquelas feiticeiras lá de Endor, que foram chamadas as pitonisas de Endor, elas tinham essa mediunidade, mas ela utilizava essa mediunidade, essa possibilidade de conversar com espíritos para a sobrevivência, comercializando. E aí acaba de piorar mais ainda a situação de ser realmente um espírito superior, por conta do comércio que existia lá para elas realizarem essa tarefa, né? Tanto que, né, era ganha-pão delas, elas viviam disso. Então a gente sabe que espírito elevado não participa dessas coisas. Então a gente pode ser sim um farsante que tenha se passado pelo profeta lá, Samuel, dando lá a resposta para o rei Saul. Agora, a gente tem que ver também, Leonardo, que muitas histórias bíblicas, né? Pois é. A gente tem que ver também que muitas histórias bíblicas são fantasias, né? A gente estuda aqui o livro A Gênese, com Kardec, né? Se você é espírita, você já deve ter ouvido falar nesse livro. A gente estuda lá o livro A Gênese com Kardec, e ali Kardec se propôs a esclarecer muitas histórias que tem na Bíblia, que foram fantasias criadas pelo homem, para ilustrar determinada situação. Um exemplo que eu costumo dar muito, né? O da baleia, né? Ganhando a baleia que engoliu Jonas. Jonas é engolido pela baleia e fica 3 dias dentro da barriga da baleia, e após 3 dias a baleia expulsa Jonas de dentro da sua barriga, né? Vomita Jonas e Jonas sai lá inteirinho, belo e formoso. Então a gente sabe que isso é uma alegoria. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas histórias bíblicas, principalmente lá do Velho Testamento. Principalmente do Velho Testamento. Pois é, milagre, né? Então, fica assim, a gente tem que ter esse cuidado, é o que Kardec fala lá. Houve necessidade de ser escrito dessa maneira? A própria história de Adão e Eva é uma alegoria. Que o mundo foi criado em 6 dias é uma alegoria, né? Que são mensagens, são fatos alegóricos para passar uma mensagem, como as parábolas que Jesus contava. Entendeu? Então a gente tem que tirar ali a mensagem, o ensino que está querendo, o que ele está querendo passar ali agora. Nem tudo também é verdadeiro. Porque vê outra passagem que existe lá no livro, que Deus, para ter a certeza de que Abraão o amava de verdade, ele pede a Abraão que mate seu filho. E Abraão vai com o filho, vai oferecer o filho em sacrifício para provar o seu amor para Deus. Olha, gente, quando é que Deus, que é bondade, que é amor, que é justiça, ia pedir uma coisa dessa para um ser? Para matar o seu filho, para provar que o ama? Nossa, ele deixaria de ser Deus na mesma hora.
né? Então, são situações que existem na Bíblia que a gente tem que ter muito cuidado quando analisa, quando lê, né? É o que o Kardec ensina para a gente. Vamos tirar o véu de cima da letra e vamos ver a essência daquilo que está querendo ser dito. Jesus usava muito também as parábolas, né? Para poder trazer as mensagens, por conta da ignorância ainda da humanidade, de não poder falar certas coisas claras. Então como a gente quando vai ensinar para criança pequenininha, você vai falar determinados assuntos para as criança lá de 6, de 7 anos, de 4, de 5 anos, que você não pode falar a maneira clara, ele não vai entender. Então a gente conta historinhas. Você vai para alfabetizar as crianças, a gente conta historinhas, todos é o que nós aprendemos como pedagogia de ensino. São métodos que a gente aprende para passar determinados ensinamentos de acordo com a capacidade de entendimento daqueles que estão sendo ensinados, né? Por exemplo, quem é professor, né, Dudu deve saber disso, você tem numa escola, você tem 3, 4 turmas, por exemplo, de 5ª série. Você vai ensinar a mesma matéria para as 4 turmas de 5ª série. Você não ensina da mesma maneira nas 4 turmas. Por quê? Porque cada uma delas tem ali um diferente grau de aprendizado. Então, a gente que está ali dentro da sala de aula, que conhece os alunos, conhece a capacidade dele, a gente vai preparar uma aula, né, para atender, para ficar a maneira mais fácil para as crianças entenderem. Um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, para quem não vive aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro nós temos a Zona Sul, que é assim a chamada Zona Rica do Rio de Janeiro, onde está o nível socioeconômico mais elevado, que é Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme, Arpoador, o bairro lá, Beira-Mar, que é o bairro onde estão as pessoas de nível socioeconômico elevado. Na Zona Norte do Rio de Janeiro está o pessoal assim de um nível, vamos dizer, a classe média. O pessoal da Zona Norte, eles convivem mais com determinadas situações no dia a dia que as crianças da Zona Sul, se você chegar em Copacabana, por exemplo, Copacabana não, mas chega em Ipanema, você pega uma criança lá de Ipanema, ela só conhece aquela galinha que está lá no açougue para vender, ou de supermercado. Ela não conhece o bicho ao vivo, como as crianças da Zona Norte, que na maioria das casas ainda criam galinhas. Então, se você vai trabalhar num colégio, nessas regiões diferentes, você vai ter que usar métodos diferentes para poder passar o ensinamento, né? E nem todo mundo tem o mesmo, a capacidade é a mesma para todo mundo. Então, o que acontece? Você vai adaptar. Era o que aconteceu, isso que a gente tem que ver lá com as histórias bíblicas. Mas, não sei se satisfiz aí a sua curiosidade, mas a minha opinião é essa. Para mim, né? Não, tudo bem, a gente respeita, Leonardo, eu não estou desrespeitando a crença de ninguém, é a questão do crer, né? Isso é pessoal, realmente é pessoal. Eu respeito totalmente a sua crença nessa história. Mas se nós formos analisarmos, você conhece a garganta de uma baleia? Dudu é biólogo, pode me confirmar isso. A baleia, ela não se alimenta de animais grandes. Ela só se alimenta de peixinhos pequenos, porque na garganta da baleia só passa, ela é tão pequena, apesar de ser um bicho monstruoso, mas a garganta dela é tão pequenininha que não passa mais do que uma sardinha. Não é? E outra coisa, não consegue. Como é que um ser humano, Leonardo, é questão da gente raciocinar. Não estou desrespeitando a sua crença, mas como é que um ser humano vai ficar 3 dias dentro de um peixe, de um animal marítimo, e sair de lá vivo? Seria uma derrogação da lei de Deus. E a lei de Deus, ela não tem como ser derrogada. A lei de Deus, ela é perfeita. Não tem como modificá-la. Então, é por aí, nessa questão de raciocinar dessa maneira, diante daquilo que a ciência pode nos comprovar, é que a gente vai tirando conclusões, né? Então, isso foi uma alegoria
para mostrar lá a passagem, a situação, o que Jonas tinha como missão para cumprir lá na sua época com aquele povo lá. Então ele teve que passar nessa situação, né? Pois é, tudo bem, mas aí há essa alegoria para poder dar mais ênfase a esse ensinamento, tá bom? Mas aí é questão de ponto de vista de cada um, a gente respeita, eu não vou de encontro, ao contrário, como também, você quer ver, eu trabalho numa escola e eu trabalho com pessoas, com alunos, né, de segundo grau e alunos de todas as crenças religiosas. E eu tenho na minha matéria, na época que eu tenho que falar, quando eu falo de realismo, eu tenho que falar lá sobre a evolução das espécies. Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo sobre isso. Por quê? Porque eu tenho alunos que têm certeza absoluta que o mundo foi criado por Adão e Eva. E a ciência já provou que não. Mas a gente respeita porque é a filosofia, é a religiosidade da criatura. O fato disso ser verdade ou não vai modificar a criatura. Ela vai ser. O fato de você acreditar nessa história e eu não acreditar não vai denegrir nem a sua imagem nem a minha. Porque o que mostra o nosso caráter é o nosso comportamento, são as nossas atitudes, os nossos atos. Agora, em relação a tudo isso que a gente vai aprendendo. Então, é apenas uma questão de crença, tá? O Leonardo coloca, né, que Jonas declarou: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Sim, eu conheço a história, tá? Conheço a Bíblia ali, todas essas histórias bíblicas eu conheço tudinho. Mas voltando aqui então, ele vem dizendo para nós assim, dessa possibilidade, né, das aparições. Aí ele diz assim: assim não é suficiente que o espírito queira aparecer, nem apenas que uma pessoa o queira ver. É necessário que os fluidos de ambos possam combinar-se para o que tem de haver entre eles uma espécie de afinidade. Então, é outra coisa importante que a gente tem que saber, que não é qualquer um que dá essa possibilidade para qualquer espírito se utilizar o seu fluido e se tornar tangível. É necessário ainda que a emissão de fluido da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente há outras condições que desconhecemos ainda. A gente ainda não tem conhecimento total de como os fenômenos acontecem. Aí ele diz, por fim, é preciso que o espírito tenha a permissão de aparecer para aquela pessoa e que nem sempre lhe é concedido, ou pelo menos não é em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Então veja bem aí, olha, não é um fenômeno, não é uma situação, a gente percebe aí como é que a lei de Deus é perfeita. Não é uma situação para ser feita de qualquer maneira. Requer várias condições. Primeiro, a afinidade do fluido perispiritual do espírito desencarnado com o do médium encarnado. Segundo, tem que ter um objetivo útil. Terceiro, é o que ele diz aqui, a permissão da espiritualidade superior para que isso aconteça. Então, não é uma coisa que, eu agora aqui, por exemplo, eu começar a evocar e querer ver espírito aqui. Não vai ser assim. Né? Não é assim, como diz no popular, não é assim que a banda toca. As coisas, as leis de Deus, elas são muito perfeitas, muito disciplinadas. Não é igual a gente que faz tudo de qualquer maneira, não. O mundo espiritual, ele é muito disciplinado. Né? O mundo espiritual, quando eu falo nesse mundo espiritual elevado, desses espíritos evoluídos que comandam todo esse processo aí. Isso, eles são muito disciplinados, não são assim, igual a gente, desorganizados, não. Aí ele diz aqui pra gente, olha só, no 106, outra propriedade do perispírito é a penetrabilidade, inerente à sua natureza etérea. Nenhuma espécie de matéria
lhe serve de obstáculo. Essa é uma propriedade também importantíssima do perispírito, ou seja, ele pode ultrapassar qualquer elemento sólido. E ele vem, nenhuma espécie de matéria lhe serve de obstáculo. Ele atravessa a todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Não há, pois, meios de impedir a entrada dos espíritos, que vão visitar os prisioneiros em sua cela com a mesma facilidade com que visitam um homem no meio do campo. Então, olha só, nada é empecilho para os espíritos. Muito bem. Agora, lembrando lá a pergunta que a dona fez lá em cima, né? Será que todos os espíritos, eles podem atravessar um elemento sólido? Atravessar uma parede? Todos podem, mas nem todos atravessam. Por quê? Porque nem todos têm o conhecimento. Vocês lembram lá do filme Ghost, que isso aí é mostrado muito claro. Quem assistiu esse filme sabe que o galãzinho lá, ele queria, né, aparecer, ele queria ajudar a namorada, ele queria movimentar os objetos e ele não sabia como fazia isso. E aonde que ele foi aprender? Com um espírito inferior lá dentro do metrô de Nova York. Aí o espírito lá do metrô que o ensina, que mostra para ele como é que ele tem. Então veja bem, a possibilidade, né, dele atravessar quando ele quer passar a mão pela porta, quando ele passa, atravessa tranquilamente. Agora, muitos deles não sabem disso. A maioria dos espíritos desencarnam sem esse conhecimento. Aí não sabe como entrar numa casa. Eles podem entrar em qualquer casa, muitos não entram porque não sabem que pode atravessar a parede, a falta do conhecimento. Então é o que ele diz aqui, todos podem. Agora, a possibilidade vai depender aí do conhecimento que cada espírito tem. No item 107 ele fala para nós: as aparições no estado de vigília não são raras nem constituem novidade. Verificam-se em todos os tempos. A história oferece-nos grande número de casos, mas, sem remontar ao passado, encontramos-las com frequência nos nossos dias. E hoje, então, também a gente vê demais isso aí, né? Muitas pessoas as tiveram e as tornaram, no primeiro instante, pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas distantes que vêm visitar parentes e amigos. Muitas vezes não têm um objetivo claro, mas podemos dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos por simpatia. Que examine cada um as suas lembranças e verá que são poucos os que não conhecem fatos dessa espécie, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Não é? O que Kardec está dizendo aqui? A aparição de espíritos é uma coisa normal e uma coisa natural. Principalmente, olha só, como ele fala aqui, são frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas distantes. E aí, por exemplo, a pessoa mora aqui no Rio de Janeiro e o seu ente querido está lá no Nordeste. A pessoa, o que está aqui, em estado de vigília, o encarnado aqui, ele pode muito bem, a criatura que morreu lá no Nordeste, ele pode muito bem vir e aparecer para esse companheiro aqui, até para falar. Muitos casos a gente conhece disso. Fulano veio me avisar que morreu. E aí, passado alguns dias, um dia ou dois depois, vem a notícia do falecimento da pessoa. Isso tem muitos casos, muitas histórias que a gente sabe disso. Qualquer um de vez em quando está contando isso aí. Antes dessa explicação, é o que ele está dizendo aqui para nós, antes dessa explicação que a doutrina espírita nos trouxe, isso era tido como alucinação. Como também as criaturas que estão assim, em período terminal, né, já próximos ao desencarne,
eles começam a ver os entes queridos que já se foram antes, que estão ali para ajudá-lo no momento do desprendimento, do momento que ele vai largar aquele corpo. Porque muitos não querem deixar o corpo, muitos não querem vir embora, né? Ninguém quer morrer. Então, há necessidade de uma ajuda, de um reforço. E muitos vêm amigos, conhecidos, parentes, para que ele se fique mais tranquilo, para que ele, vendo pessoas conhecidas, não tenha medo desse momento de fazer ali o desenlace, né? De fazer desmanchar todos os laços fluídicos que estão ligados ao corpo. Pode, Dudu? Pode ser sim. Então ele diz assim para nós: acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos ópticos que deram lugar aos estranhos sistemas dos espíritos glóbulos. Nem sempre o ar está inteiramente límpido. É então que as correntes de moléculas aeriformes e sua movimentação produzida pelo calor se tornam perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por conjuntos de espíritos agitando-se no espaço. Basta-nos mencionar esta opinião para a refutar, mas há outra espécie de ilusão não menos bizarra, contra a qual não se deve também precaver. Então, olha só, Kardec aqui, a partir de agora, ele vai trazer aqui vários fatos que não são aparição de espíritos, mas a imaginação das criaturas levaram a imaginar que fosse. Então, por exemplo, o primeiro que ele está dando aqui para nós é esse aí do ar, né? O ar límpido, e a gente vê mesmo, né? Quando está assim, calor, as moléculas que formam ali aquele ar brilhando e movimentando, produzida pelo calor, dá a impressão de serem seres invisíveis, seres espíritos. Então, foi chamado disso aí espírito. Mas olha só, nós vamos, como nós temos mais casos aqui, o nosso tempo não vai dar para terminar isso hoje, a gente vai deixar então, para iniciar novamente esse item na próxima quarta-feira, e a gente vai estudar melhor esses processos aqui de ilusão, vamos chamar de ilusão de ótica, que as pessoas veem e achavam que é coisa de espírito. Então, Kardec teve essa preocupação também de trazer esse esclarecimento para nós. Nem tudo também que é uma luminosidade, nem tudo que é uma coisa vaporosa pode ser um espírito, tá bom? A gente está encerrando aqui e